Beleza. Gente, boa noite para todo mundo. Vamos lá. Bom, acho que nas duas últimas ou três aulas eu acabei o início tirando dúvidas de vocês, né? Conversando um pouquinho mais sobre as aulas anteriores. Bom, e aí, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa específica? Acabou que isso eu não cheguei a gravar, né? Das aulas anteriores. Mas e em relação à última aula, foi tudo tranquilo? O estudo de vocês foi de boa? Eu coloquei o gabarito, acho que já foi no domingo, né? O gabarito da lista É, 4, se não me eu, engano. eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. A questão 2 da lista 4, eu não entendi a explicação da diferença entre a primeira e a segunda expressão, mesmo olhando o gabarito. Entendi. Deixa eu abrir ela então aqui. Beleza. A B, a 2B, Letra A. letra A. Bom, não foi essa que a gente viu em aula? Ou a que a gente viu foi a conjunção? Foi a conjunção, né? Não lembro. Você chegou a rever isso aqui em aula? Ah, o que a gente viu na aula? Sim. Na verdade, o que a gente viu em aula foi que se você tem. Bom, você pode pensar um para todo com uma sequência de conjunções. Você lembra disso? Isso aí eu lembro. Isso. Então, ali ocorre que tudo bem você fazer uma distributividade, uma separação, na verdade, né? Em relação à conjunção. E pela junção isso não ocorre, né? Então, bom, vamos ver o exemplo que está aqui. Repara, vamos voltar um pouquinho. Você lembra, para provar que duas expressões não são equivalentes, o que é suficiente você argumentar? Sim. Então me diz aí. Para provar que Exibir. Aham. não é o se somente se não, tipo que se para uma é verdadeira, a outra é falsa, igual a primeira questão? Primeira questão? Deixa eu ver qual é a primeira questão. Não, aqui é para mostrar que são equivalentes, né? Aqui, no caso, eu quero argumentar que elas não são equivalentes. Na aula eu também fiz isso. Alguns lá que apareceram. Acho que foram dois só. Para você mostrar que duas expressões, né, duas fórmulas lógicas não são equivalentes, basta você exibir uma interpretação onde o resultado de uma resulte num valor, enquanto que o da outra resulte em outro valor. Certo? Certo. É o famoso contra-exemplo, né? Quando você quer mostrar que alguma coisa não é igual a outra, você exibe um contra-exemplo, né? Então, vamos lá, eu acho que aqui só é basicamente entender o contra-exemplo que foi apresentado, né? Então, bom, o domínio apresentado aí é os naturais. A primeira propriedade é ser par, não é pai, né? E a outra é ser ímpar, tá? Aqui tem um erro de digitação, tá? Ok? Certo. Aí tá. Aí na interpretação, para todo x, você tem P de x ou Q de x, significa o quê? Para todo x, x é par ou x é ímpar. Tudo bem que isso é uma verdade, né? Sim. Mas, professor, você está tomando isso como Tá. verdade, tendo em vista seu conhecimento prévio, né? Porque você não disse se isso é verdade ou falso na expressão. Exatamente. Isso foi algo que também a gente discutiu na aula passada, nos exemplos que eu apresentei, lembra? Em relação a ter o conhecimento prévio, usar ou validades de outros enunciados, ou seja, valores de outros enunciados, a fim de argumentar outros enunciados a seguir. Lembra que isso foi algo que eu comentei na aula passada. Uhum. Uhum.
tá? Fala, Lucas. Não, eu ia confirmar. Beleza. Tá, aí o outro, enquanto que para todo x é p de x ou para todo x, q de x. Significa para todo x, x é par, ou para todo x, x é ímpar. Por que que isso é falso? Você não consegue observar isso? Eu não consigo ver a diferença entre um e o outro. Para mim, parece a mesma coisa. Não, na verdade não, porque ele está falando o seguinte: para todo x que você pega no domínio dos naturais, x é par? Professor, eles Isso é estão. falso, então. Isso é Eles falso, estão. então. Rapidinho, Vitor. Rapidinho, Vitor. Então, isso, a primeira afirmação é falsa, né? Para todo x dentro do x natural, x é par? Isso é falso. Agora, disjunção com esse outro pedaço. Para todo x dentro do x natural, x é ímpar? Isso também é falso. Então, uma disjunção de falso com falso resulta em falso. Entendeu? Ah, tá. Agora eu entendi. É diferente da anterior. A anterior você pega um elemento e aí você pergunta, tá bom, ele é par ou ele é ímpar? Beleza, isso é verdade. Dentro do naturais a gente pode ter essa partição, partição é um termo que eu não falei aqui explicitamente, né? Apesar de eu imaginar que vocês saibam que é uma partição, mas talvez vocês saibam inclusive errado o termo partição que significa. Mas enfim, ainda assim vocês têm esse conhecimento, né? Você sabe que um valor ou ele é par ou ele é ímpar, né? Então está correto dentro dos naturais, né? Então está correto você falar essa disjunção em relação a um elemento que você tome, ou de modo geral para todos os termos que você tome, né? Enquanto que aqui não. Não é verdade você falar que para qualquer x que você pegue ele é par. Também não é verdade você falar que para todo x que você pegue ele é ímpar. Beleza? Beleza. Pode falar, Vitor. Desculpa. Nada, professor, é isso mesmo. Você explicou logo em seguida. E X era Beleza. os números naturais e tal. Eu entendi legal, tá bom. Isso. Beleza? Então, esse exercício é bom, esse 2, porque ele completa um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, a gente viu equivalências em relação a essa distributividade, vamos pensar bem informal em relação ao que significa distributividade, né? Mas essa separação, né? O para todo, a gente consegue separar quando existe uma conjunção, certo? E a existencialização, existe uma separação também lá associada, né? Mas aqui, por exemplo, não ocorre na disjunção para o para todo e nem aqui em relação à implicação para o existe. Beleza? Beleza. Tá legal. Professor, só mais uma dúvida. Esse exemplo aí, tipo, essa legenda aí do é par e é ímpar, não sei o quê, é um exemplo legal genérico para usar, tipo, em todos os casos que pedis ou não? Tipo, é legal, não sei. Isso é muito geral, né? Mas, enfim, falar que se aplica para qualquer tipo de exemplo é bem geral, né? Mas, enfim, você pode tentar e ver. De modo geral, sim. Foi mal a Show, valeu. resposta, né? Tranquilo, Eu falei, tranquilo. de modo geral, não posso afirmar isso, mas depois eu falei que de modo geral, sim, né? Mas, enfim, acho que a melhor resposta para isso, sei lá, depende. Vai, tenta e vê, né? Tá? Valeu. Bom, gente, eu acho que esse errinho de digitação aqui é compreensível, né? Vocês tava um pai aqui, tá? Bom, eu troquei para o par. Posso até comentar depois lá no Classroom, mas enfim, era só isso. Se vocês virem algum erro aqui de digitação, alguma coisa que esteja meio zoada, vocês podem comentar lá no Classroom, tá? Eu não sei se eu coloquei todas as correções do período passado para cá. Também chama a atenção que eu não botei o gabarito de todas as questões, né? Acho que da 6 até a 12 eu não coloquei. Mas não são coisas tão absurdas de se fazer. Bem parecidas com as anteriores e com as seguintes, tá? Até a 6 você corrigiu. Não, a 6 eu coloquei, verdade. Da 7 até a Aí você 12. Até a pula e 12. tem umas outras que você volta a corrigir. As outras finais eu coloquei, sim. Bom, beleza. Eu vou agora encerrar aqui. Posso ir para a aula, então? Bora.
Bom, gente, então vamos começar aqui a aula. Acho que já está transmitindo para vocês aqui os slides, né? Bom, hoje a gente vai para a aula 6 e, na verdade, é a nossa última aula que a gente vai falar sobre lógica propriamente dita, tá? Já a partir da próxima aula a gente entra em teoria dos conjuntos e depois a gente vai para análise combinatória, e depois a gente vai para técnicas de demonstração e depois, basicamente, a gente termina o curso, tá? É claro que técnicas de demonstração, estou falando em poucas palavras, mas que engloba vários assuntos aí. E também a parte anterior de análise combinatória são poucas palavras que englobam muitos assuntos aí. Bom, mas infelizmente, né, ou felizmente para alguns, a gente vai para a última aula de lógica, que é falar sobre passos lógicos e demonstrações, tá? Vocês estão gostando aqui até agora do curso? Do que a gente está vendo? Então, só para reforçar, a gente viu primeiro uma parte da lógica que era não quantificado, né? Os enunciados não eram quantificados. Depois a gente viu, eu acho que em 2 aulas, enunciados quantificados. A primeira foi simbolizar e a outra foi equivalências e negações. Eu acho que foi isso. Eu perguntei, mas acabei falando, não dando oportunidade de vocês falarem. Tá tudo ok para vocês aqui até agora? Até a aula 5? O que a gente viu em cada aula? Sim. Tá tranquilo. Eu sou muito top. Tá, Professor, legal. até onde que vai a Avion? Vai ser até onde? Até qual conteúdo? É isso que eu estava vendo. A Avion já é essa semana, né? Então, quinta-feira eu vou passar a Avion, né? Se eu vou cobrar o conteúdo que eu for dar na quinta, provavelmente não. Provavelmente eu vou cobrar até a aula 6, até a aula de hoje. Tá? Show, valeu. Bom, beleza. Quer falar uma coisa, Vitor? Ih, foi mal, esqueci, tá ligado. Não é nada não. Tranquilo. Então, vamos lá. Beleza, agora sim, dando início à aula, hoje a gente vai falar sobre passos lógicos e demonstrações. Bom, então o que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos a existencialização e negações ainda, existencializações e generalizações, equivalências entre esses enunciados quantificados, em particular as negações, né? Agora, hoje a gente volta ao assunto sobre enunciados não quantificados, beleza? Então, o que a gente viu na aula passada e na aula retrasada a gente não vai usar aqui hoje, mas o conteúdo de hoje eu poderia estender até os enunciados quantificados, mas não vai ser a intenção porque a matéria é muito grande, a gente tem muita coisa para ver ainda, tá? Mas, então, o que a gente vai ver? Como demonstrar a validade de argumento. Na verdade, a gente vai até voltar a um assunto que a gente já tratou, que foi sobre argumentos, vocês lembram desse termo? E validade de argumentos. Vocês lembram disso? Sim. Então, vocês podem me recapitular um pouquinho o que são argumentos e o que é uma validação do argumento? Cara, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Validar um argumento é quando a gente faz a tabela verdade, aí na última coluna dá tudo verdadeiro, aí ele é válido. Quase isso. Quase isso. Porque montar a tabela verdade do quê? Do enunciado. Do enunciado? Mas qual é esse enunciado? Da implicação associada do enunciado. A implicação associada aqui enunciado. Então, as premissas, a conjunção das premissas e a implicação na conjunção, na conclusão, aliás. Aham, certo. Então, primeiro o que tem que ser falado aí é o que é um argumento, propriamente dito, né? Não é um enunciado qualquer, né? Na verdade, é uma sequência de enunciados. Então, o argumento, se vocês lembram, né? A gente tem as premissas, que são enunciados, cada uma das premissas é um enunciado, e elas servem para poder sustentar a conclusão. Ou seja, é que a conjunção das premissas impliquem numa outra enunciado, que esse outro enunciado é o que a gente chama de conclusão, tá? E aí, montando a tabela verdade disso tudo, respondendo a pergunta que eu fiz, né? Que enunciado é esse, né? Então, na verdade, é uma simbolização que vai ser toda a conjunção das premissas, implicando na conclusão, montando a tabela verdade disso, você tem que ter ali na tabela verdade tudo verdadeiro, ou seja, uma tautologia, né? Beleza? Então, o enunciado que você vai precisar para montar a tabela verdade, né, a simbolização que você vai precisar montar a tabela verdade,
é uma implicação, né? Onde a causa é a conjunção de todas as premissas e a consequência é um único enunciado, beleza? E aí, para verificar que é válido, você precisa ver que dá tudo verdadeiro ali, ou seja, o nome disso é tautologia, tá? Então, acho que, sei lá, em 5 minutos eu falei o que a gente viu na aula, se essa é a aula 6, 5, 4, 3. Eu acho que na aula 3 a gente viu isso, tá? Reveja a aula 3, por favor, porque ela é importante aqui. Mas, basicamente, foi isso que a gente viu lá. Repara que a gente tem, apesar disso, ser bem mecânico, não ter grande dificuldade em montar uma tabela verdade, eu acredito eu. É claro que pode ter alguma confusãozinha ou outra por ser um primeiro momento de contato com vocês com tabela verdade, mas é mecânica, não tem muito o que pensar, o que se fazer. É algo que pode ser muito demorado. Vocês concordam com isso? Se você tem, igual a gente viu no exemplo aí na tabela que o Isaac montou aqui, alguém fez, né? 10 linhas, não, 10 componentes, certo? Isso vai ter uma cacetada de linhas lá na tabela verdade. E 10 não é não é um número muito grande, né? É um número super viável, a gente conta 10 facinho, né? Mas ainda assim se torna bem impraticável você montar a tabela verdade daquilo tudo, né? Porque vai ter 2 elevado ao número de componentes que existe na simbolização. Componentes distintas, né? Então, acaba que verificar uma validade é fácil, mas é algo bem praticável, né? Então, por isso que a gente tem essa aula de hoje, que é para tentar ver um jeito mais esperto de fazer isso, tá? Bom, então, vimos o método nessa aula 3, né? Nós vimos métodos de tabela para validade, né? A fim de decidir se um argumento, aqui a gente está tratando não quantificado, né? Como eu falei, eu não vou falar nada hoje sobre enunciados quantificados, mas para verificar se é válido, certo? Mas é o que eu acabei de falar, esse método torna-se bastante exaustivo, né? Dependendo do número de enunciados componente. O número de componentes, se for grande, você vai se ferrar. Mesmo se for pequeno, é algo bem custoso, né? Então, quando você tem alguma coisa que seja muito grande, como você resolve? Ou seja, quando você tem muitas, né, e aqui eu ponho muitas bem entre aspas, né, porque eu não estou mensurando exatamente ainda o que significa esse muito em relação ao número de componentes, mas aí, como a gente vai resolver isso? Certo? Então, é por isso que a gente utiliza a aula de hoje, que é o método das demonstrações, tá? Professor, Sim. no caso de ter um argumento com muitas premissas, tem alguma maneira de ir reduzindo gradativamente? Muitas premissas. Então, a questão nem é ter muitas premissas, mas sim ter muitas componentes. Mesmo que você tenha poucas premissas, você pode ter inúmeras componentes distintas ali dentro e ainda assim vai tornar bem grande isso, entendeu? Você pode também economizar o número de premissas eventualmente. O que a gente vai ver hoje tem uma associação a isso, porque você sabe que você pode eventualmente ter enunciados equivalentes, certo? Você pode ter simbolizações distintas, mas que são equivalentes, ok? E vai que na sua sequência de premissas ali, você tem isso acontecendo. Então você vai conseguir economizar, entendeu? Entendi. Então são coisas que eventualmente você vai usar sim. Essas equivalências, e aí você vai conseguir economizar um pouco essas simbolizações, mas é mais complicado você remover o número de componentes que tem ali. Isso vai ser difícil você conseguir remover, entendeu? Então acaba que você consegue reduzir o número de premissas, mas ainda assim as componentes, aí, se você tem muitas, eventualmente você vai continuar tendo muitas, entendeu? Então, Beleza. primeiro, para a gente conseguir chegar até demonstrações, vamos ver validades, ou seja, validações ou invalidações de alguns argumentos que eu vou pôr aqui, tá? Então, bom, isso daqui vocês concordam que é um argumento?
Repara que se encaixa bem na simbolização que eu mostrei lá, na aula 3. As premissas são enunciados que vêm anterior, né, acima dessa linha aqui. Então, todos os enunciados que eu ponho acima dessa linha são premissas. Um por linha vai ser uma premissa por linha aqui. O enunciado que eu ponho após a linha é a conclusão. Então, a gente tem aqui um exemplo de um argumento e, bom, eu quero verificar se isso aqui é um argumento válido. E aí, vocês sabem me responder isso? Você tem que botar um implicando no outro? Ok, poderia fazer isso. Mas será que é possível você me responder essa pergunta sobre a validade dele, sem precisar montar a tabela verdade? Olhando assim, você consegue argumentar algo sobre isso? Sim, Pode falar, Isaac. porque o que invalida a implicação é a consequência ser falsa. Não só isso. Bom, a causa ser verdadeira e a consequência ser falsa, correto? Aí sim. Aí sim. Então, nesse caso, não vai ser possível a causa ser verdadeira e a consequência ser falsa, Por por quê? conta da componente P. Por conta da componente P. Todo mundo entendeu o que o Isaac falou? Então, ele falou duas coisas. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte. Eu não. Tá, vamos lá. Qual é a primeira coisa que ele falou? Foi o que faria esse negócio ser inválido, esse argumento ser inválido. Deixa eu escrever aqui exatamente qual é a expressão, né? Porque eu falei um pouquinho por alto, eu falei o que é, mas eu não escrevi, né, aqui de novo nessa aula. Certo? Então, é isso, né? Seria o que alguém me respondeu aqui no início, quando eu perguntei o que a gente teria que fazer para validar ou invalidar isso aqui, é montar a tabela verdade dessa simbolização aqui. Ou seja, as premissas, né, que só tem uma, né? Então, é a premissa toda aqui implicando na conclusão, que é isso daqui, é a tabela verdade, isso daqui ser toda verdadeira, certo? Agora, o que eu pedi a vocês, tá, mas será que vocês conseguem me responder se isso aqui é válido ou não, sem precisar montar explicitamente a tabela verdade, mesmo sendo pequena? Aliás, por ser pequena, torna mais fácil a gente conseguir enxergar como vai ser a tabela verdade. Mas o seguinte, o ponto nem é ser pequeno ou ser grande, é você pensar o que tornaria isso daqui ser algo falso. Porque vocês lembram o que significa isso daqui ser válido? É essa simbolização aqui ser toda verdadeira. Agora, ela não seria válida se houvesse alguma linha aqui da tabela verdade em que essa simbolização fosse falsa, isso. Todo mundo entendeu? Então, é a gente tentar analisar aqui o que faria esse negócio ser falso. Será que tem chance dessa simbolização ser falsa? Então, vamos voltar. Isso aqui é uma implicação, concordam? É uma implicação. Ok? O que Certo. torna a implicação falsa? Retornando à tabela verdade da implicação, que eu espero que vocês já tenham ela bem fixa em vocês, o que torna a implicação falsa? É somente quando ocorre uma única coisa, que é a causa ser o quê? Verdadeira. Verdadeira e a consequência ser falsa. Beleza? É a única coisa que torna isso daqui falso. É a causa verdadeira implicando numa consequência falsa. Mas e aí? Isso é possível aqui? Porque se a gente está dizendo a causa ser verdadeira, tem que ser verdadeiro.
é porque isso aqui é uma conjunção, então ambas têm que ser verdadeiras. Aqui você já tem o valor de P. Então, P necessariamente é verdadeiro. Não tem como P ser falso e esse pedaço aqui ser falso. Perdão, verdadeiro. Beleza? Não tem como isso aqui ser falso e isso aqui ser verdadeiro. Ou seja, se isso daqui é verdadeiro, então necessariamente isso daqui é verdadeiro. Então, repara que para a gente analisar a validação de um argumento, é suficiente você tratar considerando que todas as premissas são verdadeiras, tá? Então, você vai se basear pensando que todas as premissas são verdadeiras, e aí você vai verificar se de fato isso corrobora a conclusão ser verdadeira. Corroborar é forte o suficiente, embasar isso. É forte o suficiente para poder justificar a conclusão ser verdadeira. Beleza? E isso é algo que é feito aqui, tá? Então, note que se a causa é verdadeira, né? A gente conclui que necessariamente tanto P quanto Q são verdadeiras, porque isso aqui é uma conjunção. Na conjunção, você não pode ter alguma das duas falsa e você ter a conjunção toda verdadeira. Ou seja, para que a conjunção seja verdadeira, todas as componentes têm que ser verdadeiras. Tá? Então, você já tem um resultado que o argumento é válido, porque isso daqui alimenta, sim, a conclusão ser verdadeira. Ok? Então, em todas as interpretações nas quais as premissas são simultaneamente verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. A mesma coisa para o outro, certo? Eu falar da conclusão ser P ou da conclusão ser Q, da mesma forma, aí a gente tem um argumento válido pela mesma explicação anterior, ok? O próximo. Agora aqui uma disjunção. Tudo bem aqui? Nesses dois exemplos? Foram exemplos pequenos, mas foram exemplos muito importantes para a gente dar seguimento aqui mais à frente, para a gente analisar argumentos maiores, tá? Beleza? Vou passar para o próximo. Mas você pode me interromper, tá? Professor, Sim. esse argumento tem um nome, essa forma? Uhum. Tem um nome. Então, isso daqui, na verdade, ele tem um nome. Ele tem um nome. Existe... Se a gente fosse seguir mais a fundo no curso, apareceria nome para vários desses tipos de argumentos assim, essas basezinhas, tá? Então, em lógica, existe um termo, depois você pesquisa se você tiver curiosidade, quiser seguir mais a fundo sobre isso, que é o tableau, tá? Tableau em francês, né? T-A-B-L-E-A-U-X, tableau. E aí você pesquisa isso em lógica, você vai ver que tem várias siglas que associam esses passos lógicos, que isso aqui é um passo lógico, que eu vou falar sobre passo lógico já já, mas é um passo lógico que tem um nome bem específico para ele. Tem um código para ele, tá? Ok? Ok. Tá. Então, vamos ver outro exemplo. Agora sobre a adjunção. A adjunção, a gente tem isso daqui como a causa, a consequência é isso. E aí, o que vocês acham? Esse é um argumento válido ou é um argumento inválido? Repara que para que você consiga concluir que isso é um argumento inválido, diferentemente do anterior, né? Para você ver que isso é um argumento inválido, você tem que ser capaz de me dar um caso, né? Na verdade, uma sequência de valores em que você vai ter todas as premissas verdadeiras, mas a conclusão é falsa, porque isso vai se encaixar justamente, retornando ao que eu fiz aqui, né? Esquece esse P e Q, né? Ali, na verdade, é um ou, né? Então, seria o caso onde daria falso. É quando premissas verdadeiras, a conjunção das premissas, então, vão ser verdadeiras, e todas essas conjunções implicando na conclusão, a conclusão ser falsa. Certo? Aqui só tem uma única premissa, então não tem conjunção com nada, né?
Mas isso aqui, o que ocorre em relação a isso? É possível você ter, voltando para lá, é possível você ter valores que correspondam à premissa, né? Só tem uma única premissa aqui, que correspondam à premissa verdadeira e ainda assim tem a conclusão falsa? Então, isso aqui é fácil ver que sim, né? Porque basta você ter o valor de P falso, mas bota o Q como verdadeiro. Isso daqui, essa sequência de dois valores aqui para as componentes, vai implicar a causa ser verdadeira. Porque é uma adjunção, então basta que um dos dois seja verdadeiro. Então, é um caso onde, se você fosse montar a tabela verdade, você não teria como conclusão, né, a fórmula que é a implicação dessa causa nessa consequência toda verdadeira, onde você tem P falso, Q verdadeiro, nessa linha na tabela verdade, você vai ter no final o valor falso. Então, isso aqui é um argumento inválido. Beleza? Ok? Mas repara, não foi preciso a gente montar a tabela verdade. Tá? Para o próximo, dá o mesmo tipo de argumento, né? Você tem aí agora o Q na conclusão, e aí você põe o valor verdadeiro para o P, e pronto, você tem também que isso aqui vai dar falso. Tá? Essa linha associada a P verdadeiro, que é falso, então vai ser um argumento inválido, beleza? São só exemplos de argumentos que a gente consegue verificar a sua validade ou sua invalidade, invalidade está certo, né? A sua invalidade, assim, argumentando os valores que um já agarra ao outro. Falando mais propriamente, é quando premissas verdadeiras sustentam a conclusão ser verdadeira. Agora, se ocorre premissas verdadeiras, para algum tipo de premissas verdadeiras você assuma aí, mas não sustente a conclusão ser verdadeira, então o argumento é inválido, tá? Então, esses argumentos que são menorezinhos, né, é o que a gente chama de passos lógicos, tá? Um passo lógico é um argumento simbolizado que satisfaz três coisas, tá? A primeira coisa é que possui, no máximo, 3 ocorrências de letras distintas, tá? Então, tem, no máximo, 3 letras distintas aí. Possui também, no máximo, 3 premissas e é um argumento válido, beleza? A gente consegue verificar a validade de um passo lógico facilmente, às vezes sem precisar ficar pensando muito, só montar a tabela verdade a gente já consegue, porque são 3 premissas, 3 letras. 3 letras, isso vai nos dar 8 linhas na tabela verdade, 2 elevado a 3, 8. Então, é algo viável da gente calcular na mão, se é um argumento válido ou não. Então, a gente consegue verificar um passo lógico, se é de fato, né, um passo lógico, rapidamente. Beleza? E isso vai nos dar base para a gente argumentar argumentos maiores. Para a gente conseguir validar argumentos maiores baseado em passos lógicos, que são esses menores aí. Professor, a gente vai ver melhor isso. Sim, Isaac. Então, esse passo lógico serve para simplificar as subexpressões? Se você tem uma expressão muito grande, se você tem um argumento muito grande, com um monte de premissas aí, com várias letras, o que a gente faz para argumentar ser um argumento válido é quebrar, aí entre aspas, que eu vou explicar já já o que é isso, mas é separar em passos lógicos, sim. Então ele serve como basezinha para a gente ir para frente e conseguir expressar algo maior. Entendi. Outra dúvida que eu tenho. Uma coisa que ainda não ficou muito clara para mim, eu sei que quando a gente monta a tabela verdade de um argumento válido, ele tem todas o resultado é sempre verdadeiro, correto? Sim. Isso demonstra que a estrutura está correta independentemente do contexto, não é isso? Isso. Mas eu ainda não consegui entender por que precisa ser verdadeiro. É porque algo que seja demonstrável, você quer mostrar que o seu argumento é válido, né? Então, a definição de ser válido é que ele seja verdadeiro para todas as interpretações. Independente dos valores que cada componente vai ter,
a sua conclusão, ou seja, a sua implicação é algo verdadeiro. Em lógica, algo é verdadeiro ou é falso. Você quer argumentar que algo é sempre verdadeiro. Então, isso é uma demonstração da sua validade. Agora, se ocorre em alguma das linhas você ter algo falso, você não está demonstrando que ela é uma verdade absoluta. Ela não é sempre verdadeira. Porque vai ter alguma interpretação, alguma série de valores das componentes que vai ter essa implicação, né? Que é as causas implicando na consequência, isso vai ser algo falso. Beleza. Acho que não ficou muito claro para mim, mas Pergunta de tem... novo, então, porque eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Não, mas eu acho que tem mais a ver com a estrutura do que com o valor da conclusão. Acho que eu estou pensando muito, quando eu penso em argumento, eu penso no valor da conclusão. Não, E tem que não é pensar mais uma na conclusão, estrutura não. do argumento, né? Isso. Eu acho que a sua dúvida pode ser algo do seguinte tipo. Vou pôr algo bem genérico aqui, tá? Então, pensa que isso aqui pensa que cada premissa é uma componente, tá? Então, temos 3 premissas. E aí eu vou botar alguma outra como sendo a conclusão, tá? É um outro enunciado, e também não tem aqui nenhuma relação com as outras anteriores, enfim, tá? Bom, você pode ter alguma interpretação em que o D seja falso. Eu quero dizer mais para frente. Você pode ter uma conclusão falsa, mas ainda assim, isso não é suficiente para você dizer que é um argumento válido ou não é válido. Porque se esse pedaço anterior aqui, se toda a causa for falso, isso daqui é um argumento válido. Um argumento válido, porque falso implica em falso, é algo verdadeiro. Para que o argumento ser válido, é você ter uma implicação verdadeira. Agora, implicação verdadeira, aí você retorna o que é uma tabela verdade da implicação, que é você ter dado que essa causa ocorra, ou seja, a promessa, igual eu falei nas aulas iniciais lá, é você assume um compromisso no caso de haver essa causa. Agora, se não ocorre a causa, então tanto faz em relação à consequência aqui, ser verdadeiro ou ser falso, ainda assim a implicação é verdadeira. Então, olhando para esse assunto aqui, a gente vai dizer que o argumento é válido nesse pedacinho que a gente está considerando, tá? Talvez tenha a ver com essa compreensão aí do que a gente está querendo argumentar no argumento, né? Não ser o valor que a conclusão vai ter. Perdão, não é num valor em que o enunciado conclusão vai ter. Em outras palavras, não é num valor em que a consequência vai ter, mas sim é na combinação de valores ali da causa com a consequência que vai ter uma implicação, ou seja, vai ter uma conclusão no resultado daquela implicação. E aí você avaliar se isso ficou sempre verdade ou não. Entendeu? Sim, é quando a gente pensa um argumento no senso comum, a gente associa muito ao valor da consequência, né? Eu acho que era aí que era a minha dúvida. Eu também acho. Tá? Então, voltando aqui, tudo bem? Posso seguir, Isaac? Pode, professor. Tá. Então, a gente vai querer, né, tratar de argumentos maiores, né? Mas para isso a gente vai usar esses passos lógicos. Que é claro, aqui eu estou definindo bem explicitamente, tá? 3 premissas, no máximo 3 letras, é válido. Mas vocês vão ver que isso
posso talvez abstrair um pouco esse 3 letras, sei lá, às vezes usar 4 letras. Enfim, depende muito da ocasião, tá? Mas aí não vai receber um nome de passo lógico, beleza? São ainda quase passos lógicos, que é um pouquinho maior só, mas ainda assim a gente consegue olhar e dizer o que ele é. Se esse é um argumento válido, tá? Vamos ver aqui exemplos de passos lógicos, tá? Então, os exemplos, os 2 primeiros, são passos lógicos, lembram? Porque era P e Q e P, ou era P e Q, e no final lá o Q, certo? Foram os 2 primeiros exemplos. Tem, no máximo, 3 premissas, ou seja, só tem uma premissa, né? Então, tá dentro disso de dizer, no máximo, 3 premissas. Tem, no máximo, 3 letras, ali só tem 2 letras, né? E é válido. Então, é um passo lógico, tanto o primeiro quanto o segundo exemplo. Enquanto que os outros 2 últimos não são passos lógicos, porque, apesar de ter, no máximo, 3 premissas, no máximo 3 letras, você não tem ali um argumento válido, então não é um passo lógico, tá? Outro exemplo. A primeira premissa é P, a outra premissa é P implica em Q, e a outra premissa é Q. Professor, Bom, fala. uma questão rapidinho. Quando o senhor diz 3 letras, o senhor quer dizer 3 letras distintas ou não precisa ser? Distinta. Mas nos exemplos anteriores, a gente só tinha 2 letras, não? Isso significa ser no máximo 3. No máximo 3 é que é limitado superiormente por 3, ou seja, menor ou igual a 3. Tá? Entendi. Então, aqui, isso daqui é um passo lógico? Repara que é um pouquinho maior, né? Eu aumentei um pouquinho aí em relação ao anterior, por conta do número de premissas, né? Mas vocês lembram o que a gente tem que olhar para verificar o argumento ser válido? Todo mundo entendeu isso, gente? Assumindo que cada premissa seja verdadeira, se essa causa verdadeira vai implicar na consequência verdadeira. A gente não precisa olhar aqui o caso em que você tem premissa falsa. Concordam com isso? Porque se você tiver uma premissa falsa, acabou. Toda a sua causa vai ser falsa, porque é uma conjunção. Então, você vai ter a causa falsa e, independente do que seja a consequência, você tem como verdade ali no final. Entenderam isso que eu acabei de falar? Não. Não? Também não. Tá, é o que eu acabei de falar. Bom, eu estou toda hora retornando ao que é a gente ter um argumento válido, tá? Eu vou pôr de novo aqui esse símbolo que eu coloquei ali, tá? Isso é isso, beleza? Então, o argumento a gente representa por uma implicação, ou seja, isso daqui, ó, conjunções das premissas serem de fato causas da consequência, que é a conclusão que está aqui, beleza? E a gente analisaria, né, a tabela verdade, olharia todas as linhas e teria que verificar que dá tudo verdadeiro ali, ou seja, uma tautologia, ok? Isso é o que a gente teria que verificar. O ponto isso é uma implicação. Vou até pôr isso aqui com uma cor diferente. Isso é uma implicação. Vocês lembram o que significa? Mudou tudo. Bom, vocês lembram o que significa a tabela verdade da implicação? Eu vou retornar aqui. A, B, A implica em B. Então, se a gente tem ambas expressões, tanto causa como consequência verdadeiro, então isso é uma implicação verdadeira. Se a gente tem a causa verdadeira e a implicação falsa, aí sim a causa não é suficiente para sustentar a consequência da implicação, ou seja, isso aqui vai ser algo falso, beleza? Quais são os outros casos? É a causa falsa e a consequência verdadeira, e a causa falsa e a consequência falsa. Para ambos os casos, lembram que dá verdadeira a implicação?
Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam do que é a análise, a interpretação dos valores aqui, né? De uma fórmula que seja uma implicação. Isso daqui é uma implicação. Então, quando a gente quer analisar, agora, não mais aqui uma única causa implicar nessa consequência, mas sim conjunções, que no caso são as causas. Cada premissa aqui é um pedacinho dessas conjunções, ok? Então, quando a gente quer verificar se essas conjunções implicam em consequências aqui e essa fórmula daqui é verdadeira, é suficiente a gente considerar o caso em que causas sejam verdadeiras. E aí você vai verificar se de fato essas causas sustentam a consequência, porque se sim, se dado que todas as causas são verdadeiras, você tem consequência verdadeira, aí você vai ter verdade como final. Agora, se houver verdade, mas nas causas, mas isso não sustentar a consequência, isso aqui ser falso, então você vai ter falso. O que eu estava falando aqui agora há pouco, voltando então, é o seguinte: a gente não precisa considerar os casos em que as causas são falsas, ou que há alguma causa falsa. Porque sempre que houver causa falsa, independente do valor da consequência da implicação, ou seja, ou a implicação vai ser verdadeira, ou a implicação vai ser falsa. Independente dos dois valores que a consequência pode assumir, a conclusão é verdadeira. Então, para a gente analisar se um argumento é válido, a gente só considera um único caso. É quando as causas são verdadeiras. Ou seja, assumindo sempre que as causas sejam verdadeiras, ou seja, as premissas são verdadeiras, a gente quer verificar se isso embasa, se isso justifica a consequência ser verdadeira. Porque se não for, você vai estar tal como essa linha aqui. Agora, se for, você vai estar sempre verdadeiro, tal como essa linha aqui. Entenderam? Entendi. Beleza. Então, olha só, é isso que a gente tem que olhar. A gente não precisa considerar quando P assume valor falso, ou seja, quando essa causa, quando essa premissa aqui é falsa. A gente não precisa olhar isso. A gente tem que olhar o seguinte: assumindo que cada premissa seja verdadeira. E aí, isso é suficiente para garantir a conclusão ser verdadeira? É isso que a gente tem que olhar. Entendeu? E aqui? Bom, aqui sim a gente pode concluir que é um passo lógico. Por quê? Porque, dado que P é verdadeiro, aqui você vem para cá e vê, P é verdadeiro. Além de P ser verdadeiro, toda a implicação é verdadeira. Então, Q só pode assumir qual valor? Verdadeiro. Verdadeiro. Entenderam essa sequência de coisas que eu falei? Então, a gente tem que olhar o seguinte: olha o mais fácil. Tem que olhar na premissa alguma componente que te dê de cara o valor dela. Dado que a gente sabe que tem que olhar somente os casos em que as causas são verdadeiras. Se as causas são verdadeiras, se cada premissa é verdadeira, então essa primeira é verdadeira, então P é verdadeiro. E aí, dado que P é verdadeiro, você vem para cá para baixo. Você tem duas informações agora. P é verdadeiro, e além disso, essa expressão propriamente dita aqui, ela também é verdadeira, porque ela é uma premissa. Então, você pode retornar para cá e ver, tá, a causa é verdadeira e a consequência é verdadeira. Então, necessariamente, a gente está nessa linha aqui em relação ao valor de Q, ele tem que ser verdadeiro. Então, Q é verdadeiro, isso já completa essas premissas sustentarem sim a consequência, entendeu? Professor, então no passo lógico a gente faria o processo contrário, iria do mais externo e iria entrando na expressão? O que significa mais externo? Por exemplo, começa com a conjunção da premissa
e aí você vai dentro dos operandos e em vai relação, em entrando. relação a isso daqui. Isso. Mas aqui repara que tem uma não hierarquia associada aqui ao que é o mais externo necessariamente dito, propriamente dito. Então, é essa implicação que você tem que olhar primeiro ou é esse primeiro pedacinho? Então, eles são equiparados, entendeu? Você tem que olhar aquilo que seja mais direto você associar o seu valor, que nem sempre vai ser verdade. Por exemplo, se isso aqui fosse uma negação de P, sei lá, então o valor de P seria falso. E aí ia ver o que isso ia dar mais para frente. A gente vai ver melhor isso, tá? Professor, Sim. e naquele caso da disjunção que você fez? Você botou um verdadeiro e um falso, certo? Para depois, não é? P, disjunção Então, de lá Q. ocorre justamente essa linha. Lá naquele exemplo ocorre justamente isso daqui. Não poderia Porque ser os dois verdadeiros, não? poderia, mas aí você já está falando de um caso que é da verdadeiro. Mas repara que para ser válido tem que dar verdadeiro independente da interpretação. Por isso que para você dizer que o argumento é inválido, basta você exibir uma interpretação em que causas são verdadeiras, premissas são verdadeiras, mas conclusão é falsa. E ali foi o que eu fiz. Uhum. Aqui você poderia sim ter uma interpretação em que P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Beleza, vai dar verdadeira a implicação. P ou Q implicar em P vai dar verdadeiro. Mas isso garante que para qualquer interpretação isso vai ser verdadeiro? Não, porque aqui eu tenho um caso em que premissa é verdadeira, porque P é falso ou verdadeiro. Isso é verdadeiro. Mas a conclusão é falsa. Entendeu? Ah, sim. E aí, por isso que eu estava falando, se encaixa justamente nesse caso aqui. Causa verdadeira, porque lá está P ou Q, então isso é a causa, essa adjunção vai dar verdade, mas a consequência vai dar falsa. Então, a implicação é falsa. Beleza? Beleza, beleza. A próxima é Q, né? E aqui P implica em Q. Então, a gente tem que pensar da mesma forma, né? Ver se isso vai resultar sim na sua conclusão aqui, né, na sua consequência ser verdadeira ou não, não é suficiente, enfim, vamos olhar. Então, o que a gente tem em relação a Q? Q é verdadeiro, certo? Aqui era o P, aqui é o Q. Agora, repara o seguinte, Q é verdadeiro. Isso, a gente tem que ter, então, necessariamente que P é verdadeiro? Não, acho que independe, né? Pois é, por quê? Porque se esse negócio aqui é verdadeiro, ou seja, a consequência é verdadeira, se você tem P verdadeiro, beleza. Certo? Aqui a gente tem duas coisas, né? Que é verdadeiro e, além disso, a consequência dessa premissa é verdadeira. Para quando a consequência é verdadeira, a gente pode ter a causa verdadeira, mas a gente também pode ter a causa falsa, certo? Causa falsa, lembra que tanto faz o que vai ser a consequência? E aí você tem o valor de P ser falso. Então, vai dar causas verdadeiras e consequência falsa. Então, isso não é um passo lógico, porque apesar de ter no máximo 3 enunciados, ter no máximo 3 letras, não é válido. Com a interpretação P falso, Q verdadeiro, repara que Q ele tem que ser verdadeiro, né? Porque isso é uma premissa. Colocando esse Q como verdadeiro aqui, o P falso, você ainda tem essa implicação verdadeira, porque falso implica em verdadeiro, é verdadeiro, mas a consequência é falsa. Beleza? Professor, Tá legal? um exemplo para poder entender isso melhor por exemplo, eu tenho certeza que vai chover, né? E a minha causa seria independente se eu for ao mercado ou não, vai chover. Ou seja, chover vai ser sempre verdadeiro, independente da minha causa, né? Seria um exemplo disso? Você já está assumindo valores aí, né? Para tanto faz se chover,
tanto faz se eu for ao mercado. Eu sei que vai chover, eu sei que minha conclusão vai ser verdadeira sempre, entendeu? Escreve no chat aí. Eu acho que ele quis dizer, tipo, se eu vou ao mercado, então vai chover. E se eu não for ao mercado, então vai chover. Tipo, independente da causa, a consequência vai acontecer. Eu não sei se é isso que ele quis Mas passar. isso é Exatamente isso. para contextualizar o que exatamente? O que é a tabela verdade na implicação? Não, Ou que é sobre o aquele caso argumento? anterior, o 4, que você exemplificou agora. Esse 4 aí. Que Ah, vai ser sempre tá. verdadeiro. O que é sempre verdadeiro. Aí, Que no aí caso, seria é... o que seria que vai chover, entendeu? E o P seria que eu vou ao mercado. Entendeu? Ah, tá, tudo bem. Isso. Exatamente. É. Tá? Mas você, para se encaixar exatamente com isso que está escrito aqui, você tem que falar tal como um argumento, tá? Então, primeiro eu vou ao mercado. E além disso, né, eu separar por, igual eu fiz na aula lá, separei por linha e tal. Se chover, então vou ao mercado. E aí depois Entendi. logo É, vai chover. entendi. E aí, dado que você tem o seu valor de ir ao mercado como verdadeiro, Não e aí interessa se vai chover ou não. você quer saber se isso é forte o suficiente para argumentar o caso de ter chuva ou não. E aí a resposta é que não. Não é forte o suficiente porque você tem isso das causas serem verdadeiras, mas não implicado numa consequência verdadeira. Tá? O próximo é P ou Q é uma premissa, a outra premissa é a negação de Q e a conclusão é P. Então repara que o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar os casos mais diretos, né? Repara se a gente olha uma disjunção primeiro, a gente tem uma combinação de valores aqui possíveis para dar verdadeira adjunção, né? A gente pode ter ambas verdadeiras ou pode ter uma das duas verdadeiras, e nesse caso a gente tem duas opções, né? Diferente daqui. Olhando para cá, a gente tem necessariamente que Q tem que ser falso, porque o que é verdadeiro é a sua negação. Então, que é falso, mais a adjunção é verdadeira. Então, você tem que ter P como verdadeiro, porque isso é uma adjunção verdadeira. Ao menos um dos dois tem que ser verdadeiro, mas que é falso. Então, isso é um passo lógico, porque tem essa combinação de garantias, né? Tem essas garantias aí que sustentam a conclusão ser verdadeira. Beleza? Dado que as causas são verdadeiras. Ok? Ok. Que só é falso porque ele é negação de quê, né? Isso. Beleza. Isso o argumento para caso diz sobre a tautologia do enunciado, não? Sim, argumento válido significa ser uma tautologia. Então, isso é forte o suficiente para garantir tautologia. E aí eu retorno a dizer, a gente nem precisa olhar os casos em que você tem causas falsas. Ok? O porquê disso é porque causa falsa, independente do valor que vai receber a conclusão, vai ter essa implicação como verdadeira. Porque falso implica em falso é verdadeiro, falso implicar em verdadeiro é verdadeiro. Tá? Então, a essência de um argumento é isso que a gente está olhando. Tá? Causas verdadeiras, ver se isso de fato alimentam, né? Cada hora eu estou falando uma palavra diferente. Falei corroboram, falei justificam, argumentam, beleza? Se é forte o suficiente, embasam a consequência, tá? É porque a minha primeira coisa, quando eu olho, a primeira coisa que eu penso é pegar uma conclusão falsa, já que a implicação, e é o único caso, né, da tabela verdade da implicação. Olhar a conclusão falsa. E aí eu tento validar essa conclusão falsa para dizer que é inválido. Para dizer que Mas você olhar a conclusão. A conclusão que você está se referindo aqui nesse exemplo é o P? Sim, exato. Mas então, aí eu retorno à tabela verdade.
A implicação que eu fiz em azul ali. Você ter conclusão falsa, você está aqui ou está aqui. E aí? Você poderia pensar assim também. Na segunda linha? É uma forma de pensar. Professor, Tá só na segunda Ah, linha? rapidinho, Isaac. Oi? Implicação é falso? Não, você começar a pensar em que... Pera, se eu entendi certo o que você falou, o que você está dizendo, o que você faria para argumentar um argumento ser válido é partir do princípio de que a sua conclusão, ou seja, esse último pedaço aqui, é falso. Mas aí, se você parte daí, desse pedaço ser falso, você tem duas coisas Perdão, possíveis eu tava para a querendo... causa, ou é tá verdadeiro ou é tá falso. Falei E aí errado. você pode ter finais diferentes. Eu queria Enquanto dizer, que uma você tem o falso, o outro você tem verdadeiro. eu queria E dizer aí, implicação rapidinho, falsa. desculpa. Se Perdão. você continua partindo com essa ideia daqui, mas você consegue concluir que aí a sua causa é falsa, beleza. Aí você está no caminho certo, é possível fazer assim. Mas não é esse jeito de demonstrações diretas, que é o que eu estou apresentando. Que é Eu tava justamente a causa implicar na conclusão, na Me consequência. confundi, eu tava pensando na implicação só como o que ali embaixo, não como enunciado todo. Eu achei que podia pegar o F ali e fazer por onde, mas não. Tudo bem. professor, Não. Sim. eu acho que o que ele disse faz sentido sim, porque a gente não está assumindo que as premissas são verdadeiras. O único caso onde Não, mas ele não falou isso exatamente, de estar assumindo que as premissas são verdadeiras. Aí você está falando outra coisa. O que você está falando é assumindo que as premissas são verdadeiras. Mas aí você tem que ter exatamente qual é o valor de cada componente para que garanta as premissas serem verdadeiras. E aí sim ter algo associado ao valor que vai ter aquela consequência, que é exatamente o que a gente está fazendo. Existem algumas técnicas de demonstração, tá? O que eu estou apresentando aqui é uma delas, é a técnica de demonstração direta. Se vocês forem buscar isso mais aprofundado, aí vocês vão ver. Dentro desse assunto, inclusive o Tableau ele é muito utilizado para demonstração por contrapositiva, que também dá bem similar a esse, mas é uma outra forma, entendeu? Ok? Ok, Isaac? Quem falou o outro foi o Tito que falou? Ok, eu que estava pensando aqui. Tá pensando aqui também. Posso dar continuidade? Pode ser, pode ser. Tá. Esse aqui eu cheguei a falar, né? Já. Bom, beleza. O próximo é P ou Q implica em R. E aí? Olhando essa forma de pensar, né? É possível você ter isso daqui verdadeiro, isso daqui verdadeiro, e o valor de R sempre verdadeiro? Você pode fazer sim uma engenharia reversa, que talvez seja isso que vocês estejam pensando. E talvez pensar numa forma em que R é verdadeiro e mesmo assim você tem as causas, perdão, você tem R falso, que é isso aqui, que eu acho que vocês estão falando um pouco a ver com isso, né? É você pensar numa consequência ser falsa e ainda assim garantir as premissas serem verdadeiras. É uma forma de se pensar. Só não é a forma de se apresentar como resposta, porque aqui é uma técnica direta. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, R sendo... Será que se impondo o R, valor falso, é possível você garantir que essas premissas sejam verdadeiras? O que vocês acham? Acho que eu entendi agora. Eu acho que não é possível porque é, tem muitas outras opções, né? Por exemplo, R sendo falso, Q sendo falso e P sendo verdadeira.
Beleza? R sendo falso. Você ainda é possível colocar valores para P e Q de modo a satisfazer premissas serem verdadeiras e ter como uma implicação uma conclusão, essa consequência ser falsa. O que vai ocasionar aquela tabela verdade, né, se você for pensar na tabela verdade por completa, né, tendo as conjunções aqui, a implicação na conclusão, é a última coluna da tabela verdade e alguma linha vai dar falsa. Então, isso não é um argumento válido. Porque é quando justamente ocorre a consequência ser falsa e as causas serem verdadeiras. Ou seja, quando você põe P verdadeiro, Q falso, R falso, repara que são valores independentes, né, um do outro. Um não implica o valor do outro. Mas é uma combinação de valores que faz as causas serem verdadeiras e ainda assim a conclusão é falsa. Então isso não é um passo lógico, não é um argumento válido. Beleza? Beleza. Tá? Bom, o que a gente está vendo até agora são exemplos pequenos, né? São casos pequenininhos para a gente ganhar essa intuição e conseguir tratar de modo mais abrangente, tá? Para a gente tratar esses casos maiores, a gente então tem que fazer o quê? É exatamente o que eu falei nesses exemplos pequenos. Supor que as premissas são simultaneamente verdadeiras, e raciocinar, né, na verdade, trabalhar com essas suposições aí das premissas serem verdadeiras e ter a conclusão também como verdadeira, ok? Isso daqui é um resumindo que eu vim falando desde o início aqui dos slides, dos exemplos que eu fui trabalhando com vocês. Tá claro? Isso é para verificar que é um passo lógico ou, de modo geral, até um argumento, né? Mais geral do que um passo lógico até. Porque passo lógico, ele é pequeno, né? Por outro lado, para justificar que um argumento, né, não é um passo lógico, você tem que atribuir valores em que ocorra causas, né, premissas verdadeiras, mas, apesar disso, a conclusão é falsa. Foi o que a gente fez no último exemplo, por exemplo. Tá? A gente tem que ter um exemplo em que isso ocorra. Premissas verdadeiras, mas, ainda assim, conclusão é falsa. Tá? Bom, agora vamos olhar exemplos maiores. Repara que isso aqui não é um passo lógico, né? Porque tem mais de 3 letras. Né? Isso, tem mais de 3 letras, tem mais de 3 premissas. Enfim, não é um passo lógico, mas a gente consegue, usando, igual eu estava falando antes, usando o passo lógico, quebrar em pedacinhos, de modo que cada passo lógico de modo que cada pedacinho vai ser um passo lógico, em que vai implicar no todo, entendeu? O pedacinho com pedacinho, com pedacinho com pedacinho, vai ocasionar na conclusão por completo. Então, é assim que a gente trata a demonstração. É passo lógico por passo lógico. E aí, uma separação, eu posso tratar assim, um primeiro pedacinho eu separei, ó. Isso a gente já viu lá no início, né? Se você tem P, é uma premissa. A outra premissa é isso daqui. Uma conclusão prévia que a gente pode fazer, é claro que ela não aparece aqui, mas é uma conclusão que é garantida por conta dessas causas, é você ter o que como verdadeiro. Concordo com isso? A gente trabalhou isso, não foi? Foi um dos exemplos que a gente viu, né? Porque P é verdadeiro. Isso tudo é verdadeiro e P é verdadeiro. Então, o que necessariamente é verdadeiro. Agora, com o que sendo verdadeiro é uma informação que a gente tem parcial, que não aparece aqui, mas ela é importante para a gente utilizar numa próxima linha, que é o P, e P implica em que, a gente consegue concluir que. Agora que, usando essa outra premissa aqui, e usando como premissa também que implica em R, a gente consegue concluir o R. Beleza? Ok? Certo. Repara que eu mudei um pouquinho a escrita aqui, tá? Aqui, ó,
Isso que eu estou selecionando é exatamente isso que está aqui. Das premissas P e P implica em Q, a gente conclui previamente, é claro que não é a conclusão que a gente quer chegar no argumento, mas é uma conclusão prévia que a gente tem, é que Q é verdadeiro. Agora, vamos usar essa informação nas próximas linhas. Então, Q, com a próxima linha lá, que era Q implica em R, a gente conclui R. E assim a mesma coisa para as outras, que era a linha que está abaixo do Q implica em R, é R implica em S. Então, a gente conclui S porque porque R é verdadeiro, e você tem aquela premissa R implica em S verdadeira aqui nesse argumento, né? De novo, todas as premissas são verdadeiras por suposição, beleza? Então, a gente está aqui e conclui S ser verdadeiro. S sendo verdadeiro e a implicação sendo verdadeira, que é a consequência sendo T, a gente tem que ter a verdadeira. Então, repara que a gente está aqui usando passos lógicos em passos lógicos para conseguir garantir coisas maiores aí. E é assim que a gente vai fazer, meio que dissecando, entendeu? Então, eu apresento um argumento para vocês, que não é um passo lógico, mas vocês vão ter que ser capazes de dissecar esse negócio aí. Então, são essas coisinhas que aparecem aqui, por exemplo. Entendeu? Eu vou ensinar a mecânica disso. Não é exatamente uma mecânica, mas a notação que eu vou usar numa demonstração. Não é exatamente isso que está escrito aqui. É só uma explicaçãozinha um pouco mais didática do que a gente está fazendo em cada passo aqui. Que é para argumentar o argumento todo aqui ser válido, usar passos lógicos, obter conclusões prévias e assim garantindo outros passos lógicos até chegar à conclusão de todo o argumento ser verdadeiro. Entenderam? Beleza? Tá show? Show. Show. O próximo exemplo é esse daqui, ó. P ou Q, e aí tem não P, ou uma outra premissa aqui, uma outra premissa aqui, e essa premissa aqui. Então, primeiro, bom, a gente consegue verificar aqui que não é um passo lógico, né? Porque não atende aí esse, no máximo, 3, sei lá o quê, 3 premissas, né? Tem mais do que 3 premissas e tudo mais. Mas, enfim, a gente consegue quebrar isso aqui em passos lógicos. Bom, eu vou apresentar uma aqui, mas não é a única, tá? Eventualmente vocês podem, pessoal, por que você não fez assim? Por que você não fez assado? É porque simplesmente eu fiz um único jeito, mas existem vários jeitos de você ter essas demonstrações aí, tá? Uma maneira de dissecar é o quê? É você associar expressões que têm uma mesma letra em comum e você consiga concluir uma outra letra que também está ali aparecendo. Então, repara que você apresentando não P como verdadeiro, você já tem um valor de P. P é falso. Agora, como P é falso e você tem uma adjunção ali em cima de P ou Q, necessariamente o Q é verdadeiro. Porque a adjunção é verdadeira e o P é falso, né? Então, esse pedaço aqui tem que ser verdadeiro. Certo? É algo prévio que a gente agora, tendo essa informação do Q, repara que olhando para cá, bateu o olho, você sabe me dizer que necessariamente aí o Q é verdadeiro? Não, você tem que pegar esses pedacinhos menores, tá? Então, dessas duas premissas, a gente conclui uma conclusão aqui, que é o Q. E agora, a gente vai usar essa informação onde? Eu vou usar com essa expressão ou com essa expressão aqui? É bom que você use expressões em que a letra esteja aparecendo, né? Igual eu acabei de falar. Eu estou botando aqui duas expressões em que você tem o P aparecendo em ambas, para que uma você consiga utilizar numa outra. É igual, se você for lembrar lá da escola, sistema de equação, né? Você tem aí, sei lá, duas expressões aritméticas e duas variáveis iguais aparecendo em ambas as expressões. Você quer obter o valor de ambas, né? É meio que a ver com isso, entendeu? Então, é aí que você vai aplicar. Agora, se você tem expressões que as variáveis são distintas, como uma vai relacionar com a outra? Beleza? E é da mesma forma que vai aparecer. Você tendo essa informação prévia sobre o Q, você vai usar onde tem um Q ali, ó. Você sabe que Q é verdadeiro. Além disso, você tem essa premissa toda como sendo verdadeira. Se isso daqui é verdadeiro e toda a implicação é verdadeira, então isso daqui não pode ser falso, porque verdadeiro implicar em falso é falso.
Então, a consequência é verdadeira. Repara que eu botei aqui o que a gente conclui. A gente conclui a negação do R. É a negação do R que é verdadeira. É essa informação que eu vou pôr aqui como conclusão prévia. E não o R. Eu não vou pôr o R como conclusão. E sim a negação do R. É justamente o símbolo que é verdadeiro. O símbolo que é verdadeiro é a negação do R. Beleza? Ok? Você Estão tem que comigo montar, até aqui? sim, você tem que montar esses passos lógicos, ou, por exemplo, nesse caso, você pode pegar linha por linha, você pega o não P, vê que P é falso, e aí você tem o P ok, e você quer fazer ele ficar verdadeiro. O passo a passo para isso eu vou ensinar já já. Eu acho que isso vai responder a sua pergunta. Tá bom. Tá? Mas, respondendo um pouquinho previamente aí a sua pergunta, sim. Você tem que quebrar em esses pedacinhos aí, onde cada linha, ou seja, cada pedacinho seja um passo lógico e você consiga concluir previamente, quer dizer, parcialmente, perdão, você consegue concluir parcialmente valores verdadeiros. Você não pode ir misturando uma coisa com a outra e não ter uma metodologia bem estabelecida, não. Tá? Tem que estar bem certinho. A conclusão prévia foi que, e que veio como prévia minha sendo verdadeira, baseada nessas duas informações aqui, é nessa e nessa. Assim como não R é verdadeiro. Veio essa informação que não R é verdadeira como sendo uma consequência dessas duas causas, e não dessa causa aqui, ok? Ela veio exatamente dessas duas. É claro que também veio dessa porque o valor de Q veio da anterior, mas é algo encadeado. O que a gente conclui parcialmente aqui, dadas essas duas expressões, é o Q, não é o não R. O não R vem de Q e dessa daqui. Beleza? Beleza. E a mesma coisa aqui, né? Você sabe que não R é verdadeiro, ou seja, o R é falso. Sabendo que o R é falso numa disjunção onde você tem isso verdadeiro, é porque necessariamente esse pedaço, né, esse operando dessa disjunção aqui é verdadeiro. Isso é verdadeiro, é o que você concluiu aqui. E agora você conclui o que você quer, porque você tem uma conjunção verdadeira. Para a conjunção ser verdadeira, a gente usa conhecimento prévio que cada pedaçozinho aí é verdadeiro, ou seja, o é verdadeiro. Então você conclui o que é justamente o que está aqui. Eu poderia ter colocado a conclusão aqui não ser U, mas CT, CS, certo? Mas a que foi apresentado foi o U e eu então estou concluindo o U. Poderia também ter concluído S conjunção com U, beleza? Ou T conjunção com U, beleza? Só foi um exemplo aqui em particular. Tudo bem? Professor, você pode botar nesse que implica em não R? Desculpa, você pode falar de novo? Esse que implica em não R. O que é que tem? Você quer que eu fale de novo? É. Tá. Então, você sabe que é verdadeiro. Aí você tem aqui agora embaixo, você tem duas coisas. Tanto o valor de que é verdadeiro, como toda essa implicação é verdadeira. Aí você tem que pensar na tabela verdade. Vamos voltar na tabela verdade. A implicação, né? Essa aqui. Você tem a causa verdadeira. Então, a causa verdadeira, que no caso a causa era Q, lembra? Sim, sim. É Q implica em não R. Então você tem a causa verdadeira. Então você poderia ter eventualmente o não R como verdadeiro ou falso. Mas a gente está numa implicação que é uma premissa. Então o que está aparecendo lá é Q implica em não R. E a gente sabe, por suposição, é que o valor da implicação é verdadeiro. O valor da implicação ser verdadeiro se encaixaria aqui ou aqui, ou aqui. Mas, por outro lado, a gente também sabe que a causa é verdadeira. Então, veio justamente para cá. A consequência tem que ser verdadeira.
Então, por isso que a gente concluiu não R, que era a consequência. A consequência é verdadeira. Beleza. A consequência sempre vai ser verdadeira? Não, né? Perdão, falei errado. Não, esse exemplo não, né? O próximo exemplo. Cadê ele? Aqui. Fala de novo. A consequência é sempre verdadeira? Não. Não, vai ser verdadeira porque a causa era verdadeira. Quando a causa é verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira. Nunca vai ter, então, um caso de a consequência ser verdadeira e a causa ser falsa. Não, porque aí você teria uma implicação falsa. E algo verdadeiro. Sim. Algo e a gente verdadeiro. sempre pode como tudo verdadeiro. Né? Isso. E algo verdadeiro implicando em algo falso é algo falso. Sim. Entendi. Obrigado. Entendeu? Beleza. Agora, se isso daqui fosse algo falso, aí você nada poderia dizer em relação ao não R. Mas a gente sabe que é verdadeiro por conta disso aqui de cima. Então, por isso que só essa informação por si só não está dizendo nada. O que ela diz para a gente de não R ser verdadeiro é porque o que é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro? Unindo essa informação do que é verdadeiro aqui embaixo, então você tem que é verdadeiro, e além disso, então você tem essa implicação verdadeira, esse pedaço tem que ser verdadeiro. Tranquilo. Tá? Então, beleza. Esse é outro exemplo. E aí a gente pode ficar indo em exemplos até onde a gente quiser. Vamos ver esse aqui. Essa daqui é uma... Para a gente argumentar a validade, de novo, repara que a ordem está toda embaralhada. Essa anterior aqui ficou bonitinho, tá vendo? A gente usou aqui, ó, P, o não P, P ou Q aqui, e a gente foi avançando linha por linha, de cima para baixo, mas eu posso bagunçar isso. Aqui é um caso. O que a gente tem que olhar? Tem um argumento. Você olha aquilo que for mais fácil, aquilo que você pode tirar alguma informação já de cara, tá? E usar duas expressões em que a componente está aparecendo, está se associando a alguma coisa, tá vendo? Então, repara que você falar aqui não R, a gente já sabe de cara. Oi, Dilma. A gente já sabe de cara que R é falso. Agora, será que onde a gente pode aplicar essa informação? A gente pode aplicar essa informação aqui, porque aqui também tem R, ó. Mas repara que aqui tem duas outras coisas, né? Tem tanto um P quanto um Q aparecendo. Então, sabe, tem que usar um pouquinho dessa malícia. É aquela que te dá uma informação já direta. Ok? Então, aqui, sabendo do não R, a gente consegue aplicar aqui embaixo. Ó. E aí eu chamo a atenção. Está embaralhado. Mas o por quê? Porque você não tem que olhar de cima para baixo, linha por linha, o que está aparecendo aí. Mas é onde essas pecinhas vão se juntando para você obter conclusões prévias. Aqui, no caso, você sabe que o não R é verdadeiro por conta dessa linha. Aplicando aqui embaixo, igual ao exemplo anterior, você conclui o P sendo verdadeiro. Agora, o P verdadeiro, você pode aplicar onde? P e R verdadeiro. Você já tem uma informação prévia agora sobre o P e sobre o R. O que você pode usar? Aqui você tem R e P. Só falta uma informação sobre o Q. Então, repara que você sabendo sobre o P é justamente causa dessa implicação. E o mesmo tipo de argumento vai se aplicar. Você ter a causa aqui necessariamente verdadeira. Então, a consequência vai ser verdadeira. É ela que a gente vai chamar a atenção aqui. Entenderam? Estão entendendo passo a passo aqui? Sim. Eu tô conseguindo entender, sim. Isso é maneiro, hein? Oi? Isso é legal, maneiro. Sim, a gente vai ver exemplos que vão trabalhar só isso a partir de agora. Eu já vou acabar o que eu tenho para falar aqui na aula e a revisãozinha que eu preparei, se der tempo, né? Mas acho que dá sim. É só de coisas assim. Essa aula é só sobre isso. É dar a vocês um argumento e vocês vão verificar se é um argumento válido por meio dessas demonstrações, ou seja, dessas pecinhas vão se juntando para concluir
coisas preliminares, coisas prévias, para aí você ter uma conclusão final da sua consequência, né, dessa simbolização aqui maior, tá? E aí, continuando, você concluiu esse pedaço e você olha, tá, qual a informação que eu já tenho? Tem informação do R, é falso, né? E aí, então, o não R com isso daqui, você conclui o não Q. De novo, a informação que você tem prévia é o não R verdadeiro, é ele que você vai pôr aqui. Se você colocasse aqui nessa linha, ao invés do não R, se você colocasse somente o R, isso estaria errado. Por quê? Premissas são verdadeiras. Mesmo você sabendo que o R é falso, então você tem que pôr como premissa o que é verdade em relação a isso, que é a sua negação. Entendeu? Então, usando essa informação aqui embaixo, a gente conclui parcialmente que o não que é verdadeiro. E aí, repara como essa linha vai se aplicar necessariamente aqui, igual a primeira linha, igual a segunda linha, né? Então, a gente vai ter uma informação do S, e aí, se o S usando aqui na outra, a gente vai concluir o T. Olha que bonito. Entenderam? Beleza? Sim. Tá? Então, isso que a gente acabou de fazer, na verdade, é uma demonstração direta. Uma demonstração direta da validade do argumento é um texto construído passo a passo a partir das hipóteses do argumento, tá? Então, as hipóteses do argumento são as premissas, e aí, aplicando por meio de passos lógicos, a gente vai conseguir ter a conclusão como verdadeira aí. Entendeu? E é exatamente o que a gente fez nesses 3 exemplos anteriores aí. Tá? O que eu fiz nos exemplos anteriores foram sequências assim, tá vendo? Eu escrevi pedacinhos por pedacinhos de argumentos. Pedacinhos por pedacinhos de passos lógicos. Tá? Mas não é assim que você vai ter que apresentar uma demonstração direta. A demonstração direta é como eu vou apresentar a partir de agora, mas que é só redigir aquilo que estava lá, que eu acabei de apresentar, de uma outra forma que vai estar um pouquinho mais elegante, tá? Então, a demonstração deve ser feita exatamente como eu vou fazer a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Bom, e voltando aos exemplos, né? Na verdade, daqui até o final, eu acho que é só um repeteco dos argumentos que eu apresentei, como válidos aí, e eu só vou redigir aquilo da forma que eu vou querer que vocês me respondam, tá? Então, esse é o argumento. Então, uma demonstração dele ser válido é o seguinte: vocês supõem a primeira afirmação é a primeira premissa. Isso que eu coloquei aqui, isso aqui é o número 1, tá? Só não tá o número 1 bonitinho, mas é igual o tipo de letra que eu uso aqui. Tá legal? Mas é o número 1. Você falar o 1 é o P, na verdade você está dizendo que essa é uma premissa verdadeira. Ou seja, esse é o enunciado verdadeiro. Tá? A segunda informação é que a segunda premissa é verdadeira. A terceira é que a terceira, a quarta e assim por diante. São 5, né? Então, vocês vão supor cada uma dessas premissas verdadeiras. Então, é isso que você tem que escrever. Suponhamos 1, 2, 3, 4, 5. É o número de premissas que vai aparecer aqui e as premissas que apareceram lá vão aparecer aqui. Beleza? Isso é a suposição. Daí, vocês querem concluir o T. Ok? Então, essa informação aqui, esse enunciado, não vai aparecer na sua suposição. Ela tem que ser a sua conclusão. Baseado nessa suposição, você tem que conseguir garantir, por meio de passos lógicos, a conclusão que é essa. Mas como a gente vai fazer isso? Bom, a gente fez em pedacinhos, né? Isso que você vai passar para cá. Que é o seguinte: usando a primeira como verdadeira, juntamente com a segunda como verdadeira, ou seja, usando essas duas informações, isso é uma hipótese de um passo lógico, e que você vai ter como conclusão prévia, né, parcial, uma nova afirmação que é esse 6. Então, 6 é verdadeiro, que é justamente o quê? E foi isso que a gente concluiu lá naquele slide anterior. Beleza? E esse vai continuar. Usando 3 com 6, a ordem tanto faz, tá?
usando 6 com 3 ou 3 com 6, isso está dizendo que é dado que essas duas afirmações são verdadeiras, a gente conclui o quê? A gente concluiu uma nova coisa que foi em relação ao R, tá? E aí vai continuar. Usando 7 com 4, conclui o 8. Usando 8 com 5, conclui o 9, que é o T, e acabou. Ou seja, chegou aqui onde a gente queria. Agora acabou, tá? Ainda não acabou a sua resposta. Você tem que concluir a demonstração com um quadradinho, tá? Então, esse quadradinho aqui, em matemática, ele associa finalização de uma demonstração, tá? A gente usa muito esse quadradinho, vocês estudando mais aprofundadamente sobre demonstrações, a gente vai ver isso durante o curso, né? Vai ter momentos sobre demonstrações, propriamente dito, no curso. A gente vai usar o quadradinho para terminar. A gente poderia usar CQD, que significa como queríamos demonstrar. Então, você, ao invés do quadradinho, poderia usar essas 3 letrinhas aqui, tá? Tem que estar o canto direito da última linha, professor, sempre? Isso aí. Então, você bota aqui na última linha, um pouquinho mais à direita. Poderia estar exatamente aqui ao lado, enfim, mas só à direita, tá? Poderia, ao invés do quadradinho, colocar esse CQD, que significa como queríamos demonstrar, que é uma outra notação que vai aparecer aí no cotidiano de vocês, principalmente para quem quiser seguir essa área. E, aliás, quem quiser seguir essa área de pesquisa aí, ó, eu posso orientar. Enfim, e o outro é o QED, que significa como queríamos demonstrar também, só que em latim, tá? Antigamente se usava essa nomenclatura aqui, essa notação, e aí é o como queremos demonstrar em latim, tá? Enfim, tá legal? Então, basicamente é isso, tá? É isso que vocês têm que apresentar nas respostas de vocês quando estiver cobrando demonstre por meio de passos lógicos nesse assunto aqui de lógica matemática. Vocês vão ver que quando a gente for tratar de demonstrações, técnicas de demonstrações, a gente vai ter um argumento também querendo ser demonstrado, que na verdade é uma causa, vai ter uma consequência, ou uma série de causas que vão ter uma consequência, e para demonstrar isso, é mais ou menos você também ter passos lógicos, só que aí passos lógicos são enunciados prévios que você vai conseguir argumentar. E é claro que isso vai ter em base conhecimentos prévios de vocês também em matemática, em algum outro assunto. Então, são coisas que a gente vai construindo aqui com o tempo. Tá legal? Dando continuidade aqui aos exemplos, né? Então, da mesma forma, o primeiro enunciado, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí você vai pôr, daí temos, você poderia pôr somente o daí, tá? E aí você segue, que é exatamente o que a gente fez lá atrás, eu só estou redigindo aqui. E eu vou passar um pouquinho mais direto, até por causa da hora. Das duas primeiras, a gente conclui a informação que é verdadeiro, e aí usando o que nesse negocinho aqui, a gente conclui o não R como verdadeiro, e aí usando o não R com essa enunciado aqui, a gente conclui a conjunção, e olhando somente para a conjunção, a gente conclui já a outra informação, tá? Aqui não é exatamente aqui é assim um passo, não é exatamente um passo lógico, né? Se você olhar aqui, ó, a 6 e a 4 com a 7, não é exatamente um passo lógico, porque você tem aqui 3 premissas, mas você não tem exatamente, no máximo, 3 componentes, entendeu? Repara que aqui você tem R, ó, no 6 você tem R, no 4 você tem S, T, U, então você tem 4 componentes, né? Epifania, você despertou aí, Felipe? Mas ainda assim está muito perto, né? Está muito perto, então está tudo bem, a gente consegue utilizar ela aí também. Entendeu? Entendi. A próxima, a mesma coisa. Então, não tem nada de novo aqui para falar, eu só vou repetir aqui tudo, que são as premissas, cada uma delas assumem valores, são as suas identificações, né, os seus ID,
E aí, com isso, você vai ter aqueles passos lógicos que a gente fez, né, quando eu estava dentro desse exemplo, né, aquelas conclusões prévias, isso que você vai concluir aqui também. Então, exatamente o que eu coloquei lá, a gente coloca aqui. Então, são as combinações, né, 2 com 5, a gente conclui isso, e aí esse que você acabou de concluir com alguma outra, você conclui outra coisa, esse símbolo aqui não é esse, né, é o não igual esse aqui, né, esse 8 é esse símbolo daqui, tá, não é essa barrinha aqui não. E aí você conclui isso, você conclui aquilo e pronto, acabou, tá? Bom, basicamente acabou. Só para reforçar, então, como a gente demonstra a validade? O procedimento, um dos procedimentos é esse que eu estou apresentando agora, e respondendo um pouquinho o que vocês me perguntaram antes, mas não poderia fazer assim, não poderia fazer assado? Sim, existem outras maneiras. Isso aqui é uma que é a demonstração direta. A gente poderia demonstrar usando a contradição, que é um método também utilizado, e nesse assunto aqui é estudado também. Mas não é o que eu quis falar, tá? Bom, mas o que a gente faz? A partir das premissas verdadeiras, você quer concluir a consequência como verdadeira. Agora, a validade de um argumento, a gente diz ser imediata se a gente consegue verificar ela com, no máximo, 8 linhas na tabela verdade. Aqui a gente tem um pouco de noção do que significa um argumento grande e do que significa um argumento pequeno, tá? Então, isso de dizer ser imediato tem muito a ver com isso de ser pequeno, com isso de você ter, no máximo, 3 componentes aparecendo, porque isso vai implicar, no máximo, 8 linhas na tabela verdade. 2 elevado a 3 é 8. Então, você consegue verificar rapidamente a tabela verdade. Então, isso é um argumento válido, imediato, tá? E aí você pode usar a tabela verdade para argumentar isso sem problema. Agora, se não é imediato, então você tem mais do que 8 linhas, você vai utilizar mais do que 3 componentes ali. E aí, se não é imediato, você vai apresentar por meio de demonstrações baseadas nos passos lógicos que a gente acabou de ver, a sua demonstração. Entendeu? Quer falar, Felipe? Foi mal, tava no mudo aqui sem querer. Beleza. Então, você supõe as premissas para demonstrar a conclusão, né? Então, vocês examinam... É claro, isso aqui é só um sumário, tá? Porque tudo isso que está escrito é o que a gente veio fazendo. Então, a gente examina as premissas de modo a elaborar passos lógicos que levem a enunciados intermediários, ou seja, são essas conclusõezinhas aí parciais, e por meio disso em cadeia, você consegue finalmente concluir o seu enunciado final, ou seja, é o enunciado daquela conclusão como algo verdadeiro, tá? Bom, o procedimento, então, ele é bem sucedido se você termina com uma demonstração, né? E aí sua demonstração, ela tá correta. Tá legal? E é isso. Tá legal? Temos 8 minutos. Posso ir para os exemplos aqui, para os exercícios? Pode falar aí, pode falar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui. Alguém queria falar? Pode falar. Quem queria falar aí? Eu falei, tá legal. Ah, tá. Essa é a revisão 4 não, né? Revisão 5. Acabou que já entrou com... Tá, tudo bem. Não é revisão 5, é revisão 6, né? É aula 6. Aqui, achei. Não. Então, olha como essa última aula, né? Ela resume bastante o que a gente viu até agora, né? Porque para você conseguir verificar um argumento ser válido, você tem que saber o quê? Tem que saber simbolizar,
porque eventualmente eu posso apresentar igual esse número 1 aqui. É um argumento, mas que na verdade ele está aqui com uma série de enunciados. Eu estou apresentando os enunciados, não estou apresentando as simbolizações, certo? Então, o primeiro passo é você saber simbolizar. Depois é fazer aquela sequenciazinha de passos lógicos que não que na verdade é necessário o entendimento de vocês das operações lógicas, né? Do que é uma conjunção, do que é uma adjunção, do que é uma implicação ou uma biimplicação. O que que faz uma conjunção ser verdadeira, uma adjunção, uma implicação, uma biimplicação. Então, repara como isso daqui resume bastante, desde a aula 1 até agora, né? É claro que eu não estou falando aqui sobre sobre enunciados quantificados. Mas eu poderia estender isso daqui para enunciados quantificados, mas aí, como eu falei no início da aula, a gente tem muito mais coisa para ver, então eu vou interromper por aqui e a gente vai para o próximo assunto, mas poderia também se estender para os próximos assuntos, que são enunciados quantificados, entendeu? Mas o principal é isso, é você saber simbolizar, saber analisar bem essa combinação aí de operandos em operações e atribuir valores e sem precisar montar a tabela verdade, certo? Então, um argumento aqui é esse. FMC é uma matéria importante, pois FMC estudamos lógica e linguagem. FMC não é uma matéria importante ou deveria ser obrigatória para todos. Em FMC estudamos lógica e lógica é essencial. Em FMC estudamos lógica e linguagem é essencial. Estudamos linguagem, né? Em FMC estudamos linguagem e linguagem é essencial. Logo, FMC deveria ser obrigatória para todos. Então, esse logo é o que define o que vem a seguir ser a conclusão. Atenção a isso aqui, porque eu apresentei aqui, assim como nos exemplos da aula, uma consequência ser somente uma componente. Mas você poderia ter, não sei se a próxima é assim. Aqui não é assim, né? Não é exatamente uma componente, né? Porque tem uma negação de uma componente, mas poderia ser um outro enunciado, tá? A conclusão é um outro enunciado. Só por acaso, os enunciados que apareceram na conclusão foram todos uma única componente, ou essa coisinha pequena aqui, mas poderia ser alguma simbolização um pouco maior, tá? Bom, então o que é para fazer? Mostrar que esse argumento é válido, exibindo uma demonstração da sua validade. Então, eu estou pedindo para que você verifique que é uma que é válido. Então, eu não estou perguntando se é válido. Eu estou pedindo, ó, isso é válido, tá? Demonstra para mim. E eu estou pondo a palavra demonstração. Demonstração é exatamente o que eu fiz aqui na aula de hoje com vocês, tá? Se você chegar aqui e montar a tabela verdade disso daqui para verificar que é uma tautologia, isso, apesar de você uma verificação que seja válido, não é uma demonstração tal como eu ensinei usando passos lógicos, então não vou dar correto. No máximo, eu vou considerar alguma qualquer coisa aí, tá? Mas a demonstração é mostrar por meio de passos lógicos, ou seja, após a sua simbolização, é você usar passos lógicos aqui em cada linha para conseguir concluir o que você queria, tá? Então, retornando ao argumento em si, né? FMC é uma matéria importante, pois FMC estudamos lógica e linguagem. Então, isso daqui foi uma simbolização. Na verdade, um jeito melhor de falar isso não era o pois. O pois é falar que ele é e a implicação vai aparecer. Isso é o jeito mais correto de definir o pois, tá? Eu já fiz isso em relação a exemplos usando pois anteriormente. Mas vamos abstrair um pouquinho nessa parte a informação sobre a simbolização, aliás, de como monta a simbolização, mas vamos pensar que essa frase não seja assim. Deixa eu mudar ela para ficar mais de acordo. Dado que
Então, aqui a implicação vai ficar mais de acordo. Tendo a causa e a consequência bem como está aqui. Tá? Então, repara que isso aqui é uma conjunção, né? Porque uma coisa é você estudar lógica, outra coisa é você estudar linguagem, e existe a conjunção aqui. Certo? Então, a FMC é uma matéria importante, a FMC estudamos lógica, a FMC estudamos linguagem, e a consequência é uma matéria importante. Né? Então, está aqui, FMC não é uma matéria importante ou deveria ser obrigatória para todos. Então, a primeira coisa que foi negada, de dizer que a FMC não é importante, tem uma adjunção de dizer que deveria ser obrigatória para todos, ou seja, a FMC deveria ser obrigatória para todos. A outra, a conjunção está bem direta, né? Você estuda lógica e lógica é essencial. Enfim, e tem isso aqui aparecendo, a demonstração. Bom, o que a gente tem que olhar aqui? Repara que quando a gente tem conjunções aparecendo, na premissa, conjunção já vai implicar que cada um dos pedacinhos ali é verdadeiro, certo? Então, mesmo sem saber onde isso vai ser aplicado, você já consegue garantir que tanto o Q é verdadeiro, quanto o T é verdadeiro, o R é verdadeiro, o U é verdadeiro, certo? Então, dadas essas duas premissas, eu nem sei no que eu vou aplicar isso aqui. Você poderia nem olhar para cá, mas se você tem conjunções na premissa, é porque tudo aqui tem que ser verdadeiro. Certo? Então, se aqui, por exemplo, eu resolvi colocar o Q como verdadeiro já como consequência do 3. Em relação ao 4, eu resolvi colocar o R. Por quê? Em relação a essas duas coisas aqui, você tem, então, que a conjunção dos dois é verdadeiro também. Se cada um dos dois é verdadeiro, então a conjunção é verdadeira. E para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque aqui em cima, você usando a informação que a causa é verdadeira e toda a implicação é verdadeira, a consequência também é verdadeira, exatamente igual aos exemplos da aula. Entendeu? Então, o P é verdadeiro. E agora, usando que P é verdadeiro nessa informação aqui o não P é falso, então o S tem que ser verdadeiro. Beleza? E aqui eu preferi usar o QED, mas eu poderia ter colocado quadradinho ou CQD, entendeu? Beleza? Beleza. Ok? O próximo exemplo é bem parecido aqui, não tem muito mistério. Eu já coloquei direto, não fiz a parte de vocês simbolizarem, mas eu apresentei um argumento e eu quero a demonstração dele. Tá? Bom, aqui se você olhar, ó, tem conjunção aparecendo, né? Então, você tinha uma disjunção aqui você tinha uma implicação, outra implicação. Opa, mas já tem uma conjunção. Então, retornando ao exemplo anterior, igual eu falei, né? Você já sabe que ambos os fatores aí são verdadeiros. Então, uma primeira conclusão foi o Z aqui. E com o Z, você nem precisava olhar exatamente o que está aqui. Mas o Z já se aplica aqui embaixo para você concluir o L. E depois que você conclui o L, você consegue concluir algo sobre o não T. Entenderam? Sim. E agora, o não T, você olha onde o T vai se aparecer. No caso, é aqui. Então, é porque o não G tem que ser verdadeiro, porque o T é falso, né? O não T é verdadeiro, né? Professor, uma forma de exemplificar isso que você falou ali na primeira linha, que não precisa olhar a segunda, é quando a gente tem um if, né? E a primeira condição já é verdadeira. E o compilador nem olha para a segunda condição. Ele já vai e já desce para o if, né? Se o primeiro argumento é verdadeiro, isso. Ou o segundo argumento, ele já desce e já executa o if, né? Mas aqui no caso é o E, né? Sim, mas como se fosse o ou, né? Não, mas aí não. Se fosse o E, deveria ser as duas verdadeiras, né? Aí teria que pensar o contrário, né? Sim. Mas o ponto aqui é parecido com isso que você falou, mas é justamente isso. Você sabe que tudo é verdadeiro, então cada uma delas tem que ser verdadeira. Então você tem que... Beleza, esse pedaço já é verdadeiro. Será que com isso você já consegue garantir outras coisas aqui? A anterior, foi necessário também você garantir o R, porque você só o Q sozinho verdadeiro, eu não sabia exatamente sobre isso tudo aqui, porque você poderia ter isso aqui falso, e isso daqui tanto faz o valor de P ser verdadeiro ou falso, isso aqui tudo é ser verdadeiro. Então, foi necessário você também concluir o R, além do Q, para ter, sim, a conjunção verdadeira, e aí sim você ter a conclusão como o P sendo verdadeiro.
tá? Então, foi necessário ter esses dois resultados prévios para você garantir outra coisa aqui. Aqui não. Aqui já com Z você já conseguia garantir em relação ao L. Tá? E aí pronto, não tem muito mistério aqui, ó. Aí beleza, você teve o não T verdadeiro, porque o L era verdadeiro, então esse pedaço tinha que ser verdadeiro. Agora, o não T verdadeiro, o T é falso. O T sendo falso, necessariamente o não G é verdadeiro, que é o que está aqui. E agora você vai aplicar lá em cima, né? Você sabe que o Z é verdadeiro, então você tem que... Isso daqui é verdadeiro também, né? Então, do primeiro você já garante esse pedaço aqui. E além disso, né? O G é o quê? O G é falso porque o não G é verdadeiro. Então, usando a informação aqui do 8, repara que o 8 deu pra gente que o G era falso, né? Porque o não G é verdadeiro. Então, o G sendo falso aqui, no caso no anterior, né, que é essa aqui. Então, o G sendo falso é porque o J, ele tem que ser falso, né? Porque G falso, J verdadeiro, verdadeiro implicar em falso, você não teria essa conjunção verdadeira. Entendeu? Então, necessariamente, o J é falso, então o não J é verdadeiro, que é a conclusão que a gente queria aqui. Beleza? Beleza. Tá? Então, esses dois exemplos aí, eles fecham o conteúdo, na verdade, né? São exemplos bons, eu acho, esses aqui. É claro que talvez eu esteja fazendo um pouquinho rápido agora aqui, mas é bem de acordo com essas sequências que a gente viu durante a aula, e é claro que também vocês têm que praticar. A lista tem vários exercícios sobre isso, essa lista 5, tem vários exercícios que forçam vocês a fazer essas demonstrações, e basicamente é isso, tá? Ô, Luiz, posso subir um pouco ali no exercício 1? Pode? Na sua primeira demonstração, no caso, na quinta demonstração, que você acha o quê? O T ali nesse enunciado, ele não aparece mais nenhuma vez. Ele tem que ser verdadeiro, você não tem que dizer que ele tem que ser verdadeiro também, não? Não, porque você já... Não, porque não ele não é utilizado, entendeu? Se ele fosse utilizado, beleza, você utilizaria ele, mas essa informação não é importante para o que a gente precisa. Mas se ele não for falso e essa premissa... Mas você já sabe que ela é verdadeira, ela só não vai ser utilizada para dar continuidade aqui à sua demonstração. Ela não vai ser importante para você escrever. Ela não tem importância para que você escreva ela aqui e ela seja utilizada para garantir a sua conclusão, entendeu? Você sabe que o T é verdadeiro também, mas ela é utilizada para dar passo a seguir em relação a concluir o S como verdadeiro? Não é. Então você não precisa pôr. Beleza. Você sabe que ela é verdadeira, porque ela faz parte de uma conjunção e a conjunção aqui é verdadeira. Você sabe, mas não precisa usar ela aqui. Tá? Tá bom, tá bom. Beleza, gente? Mais perguntas? Gostaram da aula de hoje? Foi maneiro. Pô, foi maneiro. Agora é praticar. Na cabeça, mas no final, assim, as coisas se encaixaram melhor. Que bom. Isso aqui para fixar legal. Tá, se vocês tiverem tempo, tentem estudar um pouquinho isso até a aula que vem, tá? Porque a aula que vem o assunto muda. Vou falar já de teoria dos conjuntos na próxima aula. E é isso, tá? Então, deem tchau aí para as aulas de lógica, que agora muda um pouquinho o assunto. Tá? Bom, alguma pergunta, gente? Não? Posso encerrar? Não, tô de boa. Tá bom. Preciso ir. Boa aula aí para quem tiver aula. Bons estudos aí, tá? Vou encerrar a gravação e vou postar já já.